Você sabia que o estudo da natureza da luz foi o responsável pelo surgimento da mecânica quântica? Se a gente quer entender como surgiu a mecânica quântica, devemos voltar no tempo até 1678, onde nós temos um renomado cientista chamado Christian Huygens. Uma nota rápida relacionada ao sobrenome desse cientista é que Huygens é um sobrenome de origem holandesa. Muitas pessoas acabam pronunciando Huygens, que seria a forma americanizada desse sobrenome. E aqui no Brasil você também encontra muitas pessoas falando Huygens, que seria a forma abrasileirada desse sobrenome, mas o correto seria Huygens. Nesse vídeo eu vou estar utilizando Huygens. Huygens buscava entender melhor a natureza da luz, e os seus estudos levaram à conclusão de que a luz era uma espécie de onda. Porém, os cientistas da época só conheciam as ondas mecânicas, que são aquelas que necessitam de um meio para se propagar. Isso porque o eletromagnetismo nem havia sido estudado. Como os experimentos apontavam que a luz não necessitava de um meio para se propagar, a teoria ondulatória da luz proposta por Huygens não foi muito bem aceita pela comunidade científica. Além de não conseguir explicar muito bem como a luz seria uma onda sem ter um meio para se propagar, Huygens tinha um adversário terrível que defendia uma teoria completamente contrária à dele, que era Isaac Newton. Enquanto Huygens defendia a teoria ondulatória para a luz, Isaac Newton defendia a teoria corpuscular, onde ele afirmava que a luz era composta por bolinhas. Essas bolinhas se propagavam em linha reta, colidiam com os objetos, onde elas eram forçadas a mudar a sua direção, e quando essas bolinhas finalmente chegavam aos nossos olhos, era quando nós enxergávamos os objetos. Essa teoria ela era útil para explicar o fenômeno, por exemplo, da reflexão da luz. Como ela explicava algumas coisas relacionadas à luz, e Isaac Newton também tinha uma influência muito grande sobre a comunidade acadêmica, a teoria ondulatória acabou sendo deixada de lado por um tempo. Mas, na verdade, existiam muitos cientistas que não estavam plenamente convencidos com a teoria corpuscular de Newton. Apenas aceitaram a teoria porque era Isaac Newton que estava falando, e ele era um gênio da época. Porém, havia um experimento que poderia provar de uma vez por todas qual seria a real natureza da luz. Esse experimento ficou conhecido como o experimento da dupla fenda. Quando nós temos uma barreira com duas fendas e nós começamos a jogar partículas contra essa barreira, parte das partículas serão interceptadas pela barreira e uma parte passará pelas fendas. Se a gente colocar algo que marque o caminho seguido pelas partículas que passaram pela fenda, nós iremos ver apenas duas marcações. Isso porque só existem duas fendas. O experimento feito com partículas é uma coisa bem previsível, mas no caso de ondas não é tão simples assim. E para entendermos, vamos fazer primeiro um experimento com água. Aqui eu tenho um recipiente com água parada. Quando eu faço pequenas perturbações nessa água, nós temos ali a presença, o surgimento de ondas circulares que se propagam em todas as direções pela superfície da água. E nós podemos distinguir as ondas, o pico, que é a região mais alta, do vale, que é a região mais baixa de uma onda, através da sombra que ela faz na nossa mesa branca, abaixo ali do nosso recipiente com água. Então eu consigo ver ali a presença das ondas e a forma como ela se propaga. Nesse caso, eu estou criando aqui uma propagação de ondas circulares através de uma perturbação da água de forma pontual. As ondas circulares não servem ainda para descrever o experimento. Isso porque, quando eu peguei as minhas bolinhas e joguei contra a minha fenda, eu joguei todas as bolinhas em uma única direção, contra a fenda, certo? O que dá a ideia de que as bolinhas estavam caminhando em linha retas e todas na mesma direção. No caso, a minha onda circular está caminhando em todas as direções. E para eu não ter esse problema, eu preciso ter uma fonte na hora de produzir a minha onda na água que seja algo plano. E ali eu vou ter uma onda plana que caminha em uma direção, simulando a ideia de que eu estou jogando a minha onda em uma direção.
Com a ideia de onda plana e onda circular formada já, com a gente tendo entendido isso, nós vamos conseguir estudar um fenômeno que só acontece com as ondas e não acontece com as partículas. Esse fenômeno acontece quando eu tenho uma onda plana, ou seja, ela está caminhando em uma única direção, num sentido, e quando essa onda encontra uma barreira onde tem a presença de uma fenda, a onda que passa pela fenda, a parte da onda que passa pela fenda, ela passa a ser uma onda semicircular. Seria uma onda circular, só que do plano, aonde está a barreira, em diante, né, seria semicircular. O que significa que antes que a onda caminhava em somente uma direção, após a barreira, ela passa a caminhar em todas as direções. O nome do processo é chamado de difração. Um ponto muito interessante e pouco comentado sobre a difração é que ela não está associada diretamente à quantidade de fendas. Muita gente fala 2 fendas, 3 fendas, mas na verdade o que realmente importa é a quantidade de bordas. À medida que uma onda semicircular ou circular cresce, ela vai ficando cada vez mais fraca. E por conta disso, ao colocar uma barreira que vai detectar essa onda incidindo nela, a parte central da minha barreira, ela encontra com a onda quando essa onda ainda não é tão grande. Então, a colisão da minha onda com a minha barreira, ela vai ser mais intensa, porque minha onda está pequena, ela ainda tem muita energia. Só que as bordas, para encontrar a minha barreira, ela vai ter que crescer um pouco mais. E essa colisão já vai ser numa versão da onda um pouco maior e, por conta disso, com menos energia. Trazendo essa ideia para o nosso experimento, onde a gente vai supor que a luz é uma onda, a gente não está assumindo que ela seja, mas vamos supor que ela seja uma onda, nós vamos ter aqui o nosso lançador de luz passando por uma fenda e o que nós vamos ter atrás, o que deveríamos enxergar atrás da nossa fenda seria este tipo de perfil, onde ele vai ser mais intenso no meio e vai tendo aquele smooth, vai suavizando para a borda, simulando aquela ideia de que quando a luz está passando pela fenda, ela já não está mais caminhando em linha reta, ela está divergindo, ela está abrindo, que é o processo chamado difração. Se a luz estiver abrindo, a parte central é quando pega a luz ainda numa versão menor, né, como se fosse uma onda aumentando de tamanho, assim como na água. Então, por isso que a parte central é uma distância menor entre o lançador, mas as bordas já têm uma distância maior e por isso, entre o lançador não, entre a fenda, né? E por isso as bordas vão ficando mais suaves. Bem, o processo de difração ele já é bastante curioso, mas é agora que vem a melhor parte. E se eu colocar 2 fendas no caminho de uma onda plana? O que eu vou enxergar é a presença de um padrão de interferência. Isso porque cada fenda vai ser responsável por uma nova onda semicircular. Só que essas ondas, à medida que elas vão se propagando, elas vão crescendo, uma vai influenciar na outra. Quando ondas se encontram, pode acontecer 3 coisas. Ou você pode ter um encontro de um pico com outro pico e se somar e gerar um pico ainda maior, que seria um processo ali de interferência construtiva, ou você vai ter um vale, que seria a parte de baixo de uma onda, encontrar com o vale de outra onda, eles também se somarem, e aí você vai ter também uma interferência construtiva, ou o melhor caso, que é quando você tem o pico encontrando um vale. E quando eles se encontram, o que acontece ali é o sumiço da nossa onda. Naquela região, a onda simplesmente desaparece. E por conta disso, dessa interação, vai ter regiões da minha onda que ela vai simplesmente desaparecer, como se não existisse onda presente ali. E aí passa a surgir um padrão de interferência. Agora presta muita atenção nas 3 considerações que devemos fazer sobre a difração. Após a onda plana passar pelas 2 fendas, note, são somente 2 fendas. As ondas que vão emergir do outro lado, as ondas circulares, elas vão se encontrar, vão crescendo e vão se encontrar, certo? Vão interferir uma na outra e vão gerar regiões do espaço que não tem ali onda alguma para você medir ou identificar. Só que o número dessas regiões vai depender exclusivamente das ondas. O que eu quero dizer é que após as 2 fendas, nós vamos ter regiões com ondas, 2, 3, 5, 10, 15 regiões com ondas, mesmo tendo somente
duas fendas. Isso é muito importante. A segunda consideração é a seguinte: isso só é possível porque as duas ondas elas têm uma sincronia. Como elas foram geradas a partir de uma onda plana, da mesma onda plana, elas têm uma sincronia entre si. E isso é muito importante porque quando a gente fala de luz, essa sincronia é muito difícil de fazer, certo? E a terceira consideração, eu não lembro. A terceira consideração é a seguinte: esse padrão de interferência, onde a gente tem região com onda, região sem onda, região com onda, região sem onda, ele vai surgir sempre que a minha onda tiver dois caminhos diferentes, pelo menos dois caminhos diferentes para seguir. E por que eu estou fazendo isso uma consideração, embora pareça meio óbvio? Porque tem um caso que é bem peculiar e que as pessoas não percebem, que é o seguinte: quando eu tenho uma fenda, só existe um caminho a ser seguido. Quando eu tenho duas fendas, existem dois caminhos a serem seguidos. Mas existe o caso que ao invés de usar uma fenda, eu posso colocar uma barreira, uma pequena barreira, também gerando dois caminhos a serem seguidos. Eu posso ir pelo lado direito da barreira ou pelo lado esquerdo da barreira. Então, uma pequena barreira gera dois caminhos, assim como duas fendas. Então, uma pequena barreira também gera um padrão de interferência. E se a gente pegar toda essa ideia e colocar aqui no nosso experimento, nós temos o nosso canhão de luz, vai jogar luz contra a nossa dupla fenda. Eu vou estar usando dupla fenda aqui porque esse é o nome do experimento, né? Vai estar jogando luz na nossa dupla fenda e o que nós vamos enxergar atrás, se a luz for uma onda, é um padrão de interferência. Se eu tenho duas fendas, eu vou ter um padrão de interferência onde eu tenho região com onda chegando, que seria a luz, região sem onda chegando, região com onda chegando, região sem onda chegando. Então a gente vai ver essas listras, lembrando que a do meio sempre é a mais intensa. Então, se a gente pegar a luz e fizer esse experimento, a gente pode ter duas respostas. A gente pega a luz, joga numa dupla fenda, se a gente vê somente duas marcações, é porque a luz se comporta como partícula, porque esse é o padrão da partícula. Mas se nós vermos várias marcações, então a luz é uma onda, porque esse é o padrão das ondas. Isso sempre no experimento da fenda dupla. Tanto Huygens quanto Isaac Newton conheciam esse experimento, o experimento da dupla fenda, e eles sabiam que a realização desse experimento seria o suficiente para provar se a luz tinha um comportamento ondulatório ou um comportamento corpuscular. O problema é que você pegar a luz e dividir ela em duas fontes sincronizadas é algo muito difícil. E naquela época, nenhum dos dois conseguiu fazer tal façanha. Mais de 100 anos depois, Thomas Young, em 1801, elaborou um jeito onde ele conseguiu obter, então, duas fontes de luz sincronizadas. E a partir dessas duas fontes, ele poderia ver se o padrão a ser formado seria de duas fendas, onde uma fonte não interfere na outra, ou se seria um padrão de várias fendas, onde você tem ali uma interferência da dupla fenda. E adivinha qual padrão que Thomas Young viu? Nosso experimento consiste no seguinte: eu tenho aqui um laser pointer, onde eu vou estar utilizando a luz laser para atravessar essa barreira. Embora pareça muito grande aqui no vídeo, essa barreira é um simples fio de cabelo. Um ponto importante sobre esse experimento é o seguinte: a barreira que a onda tem que encontrar, ela só vai se transformar em várias faixas, caso a luz seja uma onda, se a barreira for das dimensões da luz. Isso é uma grande dificuldade. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, se eu colocar a minha mão como barreira, eu não vou ver padrão de difração, porque a luz está batendo na minha mão e não está passando, atravessando pela minha mão para ir para o outro lado. Lá eu tenho um quadro branco que eu vou focar lá no final aqui da explicação. A ideia é a seguinte: se eu pego e utilizo aqui o próprio clipe como se fosse uma barreira, eu também não vou ter um padrão de difração, porque esse clipe ele é muito espesso comparado ao comprimento de onda, ou seja, as características de uma luz. Então, para você conseguir enxergar um padrão de difração utilizando luz, você precisa utilizar uma barreira muito pequena. Nada melhor do que um fio de cabelo. Então,
Essa é a razão de eu estar utilizando um fio de cabelo aqui. Você pode tentar fazer o mesmo experimento com linha e você vai ver que não vai dar certo, porque uma linha é muito mais espessa que um fio de cabelo. Então vamos lá. Tendo aqui meu fio de cabelo, eu vou jogar a minha luz contra esse fio de cabelo e vou ver um padrão marcando lá no quadro. Para isso eu preciso primeiro acertar aqui o foco da câmera lá no quadro, certo? Ok. E se eu ver dois pontinhos, aqui eu tenho meu laser, se eu ver 2 pontinhos de luz, significa que a luz é uma partícula. A luz se comporta como partícula. Mas agora, se eu ver várias marcações, vários pontinhos, isso significa que a luz é uma onda. Vamos fazer o teste. Eu vou apagar a luz. Estou com meu laser aqui ligado. E agora é só colocar o fio de cabelo à frente do laser. E olha o que nós temos. Um padrão de interferência. Você deve estar se perguntando, Jackson, você fez o experimento de forma tão trivial. Como Huygens e Newton não conseguiram realizar esse feito na época deles? Isso se deve ao fato de eu estar utilizando a tecnologia moderna. Como eu utilizei um laser, o laser, por si só, ele já emite uma fonte de luz sincronizada. A única coisa que eu preciso fazer é dividir ela em 2 fontes. Ela já está sincronizada, eu só precisei dividir ela em 2 fontes utilizando um fio de cabelo. E é isso que tornou o feito de Thomas Young em 1801 incrível, porque ele conseguiu obter 2 fontes de luz sincronizadas 100 anos antes da invenção do laser. Então, a partir de 1801, a luz recebeu o título de onda, mas esse título não ia durar por muito tempo. Isso porque, no ano de 1900, nascia com Max Planck a mecânica quântica, que ia trazer uma nova interpretação para o comportamento da luz. E foi tentando resolver o problema da radiação de corpo negro que Max Planck deu origem à mecânica quântica. Se você chegou até aqui, eu te convido a clicar nessa bolinha e se inscrever no canal. E lembre-se que esse vídeo faz parte da playlist onde a gente vem estudando ali a física das radiações. E a gente se vê na próxima terça. Valeu!